para a unificação e a simplificação dos impostos no Brasil e o fim dessa guerra fiscal que nós principalmente temos com o Estado de São Paulo. Sempre tivemos essa guerra fiscal com o Estado de São Paulo, que se a gente for colocar em termos geográficos, somos muito inferiores por conta da nossa localização no país. Então, a gente sempre perdia em muitas guerras. Agora a gente vai aguardar como que vai ser aí a compensação desse prejuízo, porque haverá prejuízo, fato. 9h16. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. Terça-feira é dia do X-Tudo Caboquinho, coluna do nosso parceiro Orlando Câmara, que traz sempre aqui informação, opinião com responsabilidade, o comentário sobre cidade, sociedade, sobre cultura. E a gente, claro, vai fazer aquela pergunta de toda terça-feira. Orlando, qual que é o sabor da coluna de hoje, meu amigo? Olá, Rafael. Olá, Paula. Olá, Jenny. O sabor de hoje não vai ser de fumaça, a despeito do terrível final de semana que nós tivemos, né? A gente tem ficado muito preocupado e eu acho muito natural, inclusive, a preocupação. Nós passamos há pouquíssimo tempo por uma tragédia durante a Covid. Nós vimos os amazonenses, manauaras morrerem sem oxigênio, morrerem sufocados. Foi um trauma que nós vamos demorar muito a superar ainda. E agora essa fumaça provocando uma série de doenças aterroriza as pessoas. Mas eu tenho a impressão que talvez seja a hora, gente, da gente pensar daqui para frente. É a hora de pensar em soluções, em parcerias. Quem é que está elaborando situações, projetos, planos para que no próximo ano, esse ano está no final, nós estamos hoje dia 7 de novembro, falta pouquíssimo tempo para acabar o ano, mas quem é que está pensando no próximo ano, na enchente, na vazante, nas queimadas, para agir de maneira preventiva, fiscalizadora e repressiva? Porque a gente não pode estacionar na queixa. O governo federal passou para o governo do estado, nós falamos semana passada, quase que R$1 bilhão. Existe uma briga em relação a de onde procede a fumaça que cobre Manaus. Já sabemos agora mais recentemente que ela vem da área de Altazes. O The Intercept Brasil publicou uma relação, inclusive, de pessoas que têm crimes ambientais multados, pessoas até conhecidas. Mas é a partir de agora, como é que vai ser? Quem é que tem iniciativas para uma Manaus ou Amazonas melhor? E aí eu conversei há umas semanas atrás com o comandante do Corpo de Bombeiros, o coronel Orleilson Muniz, e eu tenho a impressão que ele é um dos caras mais pressionados da cidade e do estado nos últimos tempos, porque ele dirige uma tropa que não tem 1.000 homens, que combate incêndio num estado que tem 18% do território brasileiro e 1,5 milhão de quilômetros quadrados de florestas e de rios. Como é que tá a cabeça desse cara? Bem, ele está sobrecarregado, eu percebi isso, mas ele já tem um projeto para o ano que vem, que ele financiou com o Ministério da Justiça. Ele conseguiu no Ministério R$23 milhões, junto ao Senasp, que é Secretaria Nacional de Segurança Pública, e ele vai instalar no Amazonas 21 unidades no interior e municípios estratégicos, unidade do Corpo de Bombeiros, com carro-pipa para combate a incêndio. E vai treinar, nesses municípios, que são municípios polo, brigadas de combate a incêndio para suprir a carência, inclusive, de profissionais bombeiros militares. Esse é um projeto genial, porque ele está aumentando em muito, com uma ação estruturante, a capacidade de combate a incêndio que hoje ele tem. Porque esses incêndios começam pequenos, muitas vezes. Mas a verdade é que há muito pouca infraestrutura instalada para combater isso. E aí quem é mais, no Amazonas, na área pública ou privada, que está pensando sobre isso? Quem é que está elaborando conhecimento a respeito do combate a emergências climáticas, a emergências ambientais, sejam elas de enchente, de vazante, de queimadas? E aí me veio à mente que talvez fosse o caso de os governos
federal, estadual e municipais, principalmente de Manaus, porque a área metropolitana ela é uma área estratégica nesse aspecto. A gente tem aqui os crimes ligados à expansão imobiliária, que são muitos. Manaus viveu no final de semana uma tempestade de areia que se deu numa área de expansão imobiliária, uma área particular, mas que havia ali um patrimônio ambiental enorme. Eles soterraram leitos de igarapé, mataram buritizais, estão asfaltando. Todo mundo tentou embargar aquela obra, ninguém conseguiu, nem o Ministério Público. E aí a natureza mostrou sinais e fez aquela tempestade de areia naquela área, exatamente na área ali perto da Ponta Negra, atrás da Avenida Pedro Teixeira. Então talvez fosse o caso desses governos, assim como você tem editais para a área de artes, abrir editais de credenciamento para projetos de combate a essas emergências e qualificar o Estado para ter pronta resposta mais imediata nas próximas situações. O que não pode acontecer é nós ficarmos sem elaborar conhecimento, sem pensar a respeito e esperar chegar a tragédia para tentar agir a partir daí. Porque aí o estrago já está feito em grande parte. Eu não posso começar a dar bolsa de alguma coisa quando nós temos, ou pagar auxílio, quando metade da situação já decorreu. Eu estou atrasado nisso. Eu não posso começar a fazer uma ação educativa ou repressiva às queimadas no período em que elas acontecem. Isso tem que vir antes. E aí, eu tenho certeza que, a despeito da demonização que se faz sobre algumas ONGs, que elas são grandes parceiras. Por exemplo, Mamirauá, a reserva sustentável de Mamirauá, que eu tive o prazer de conhecer muito no início e só vejo crescer e fazer bem para aquela região. É a maior reserva sustentável de exploração da natureza de maneira sustentável de todo o Brasil. Talvez eles tenham projetos que possam combater as emergências climáticas e ambientais na área em que eles são abrangidos. Eles pegam ali os municípios de Tefé, Uarini e Alvarães. O que eles têm a oferecer de conhecimento e de elaboração de projetos nesse sentido? Assim como eles, eu tenho a impressão que muita gente tem projetos para oferecer, ideias para colocar em prática e municipalizar essas ideias, o que é mais importante, tornar essas ideias factíveis, executáveis, pela área onde elas são elaboradas. Talvez o pessoal lá da comunidade da Cabeça do Cachorro, os indígenas da Cabeça do Cachorro, lá perto de São Gabriel, tenham projetos que caibam para aquela área deles. Talvez o pessoal do Alto Solimões também tenha projetos. Então talvez seja a hora de nós dissociarmos toda a ação de combate e repressão a emergências climáticas e ambientais apenas do Poder Executivo Estadual, Federal e Municipais e comecemos a ter parcerias. Eu acho que hoje é uma coisa importante pensar em parcerias para combate às emergências de futuro. Rafael, eu tenho muita esperança que o Amazonas e Manaus serão fênixes, que eles vão ressurgir e ainda vão ser referência ambiental em todo o mundo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos pensar e, mais que pensar, agir de imediato. É hora de chamar todo mundo, porque um mais um é sempre mais que dois. Começa a criar um coletivo. #pensa. Bom dia para vocês. Uma semana em que a gente possa traçar parcerias, agregar novas ideias e fazer de futuro melhor do que se faz hoje.